Beleza? Salve, salve, engenheiros e afins, começando a nossa terceira aula de OptSystem, inserindo fibra óptica e EDFA. O EDFA, que é o amplificador a fibra dopado de Erbium. Nós temos aqui um esquema básico de três formas que podem ser inseridos um amplificador, né? Os amplificadores, aliás. Nós temos o tipo de amplificador que vem antes da fibra óptica, fica entre o transmissor e a fibra óptica, que é um amplificador de potência. Há um amplificador que fica no meio, que é chamado de amplificador de linha, fica entre dois enlaces de fibra óptica. Nós temos a fibra óptica 1 e a fibra óptica 2. Então, quando tem um amplificador aqui no meio, é chamado de amplificador de linha. E o pré-amplificador, que fica entre a fibra óptica e o receptor. Então nós temos três configurações possíveis de amplificador. No caso, na aula de hoje, nós iremos inserir aqui nesse meio uma fibra óptica. Nós iremos fazer esses três esquemas aqui, utilizando aqui o amplificador de potência, a fibra óptica, o amplificador de linha e um pré-amplificador, ok? Fazendo aqui no meio. Além disso, a gente vai inserir também um outro componente, que é um componente passivo, o atenuador. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão encontrar vários tutoriais do OptSystem que alguns engenheiros colocam aí um atenuador antes do fotodetector. Você pode colocar, não tem problema. Pode colocar ou não, né? Pode ser um esquema assim, porque eu tenho visto também outros esquemas sem o atenuador antes do fotodetector. Vamos lá então. Primeiro passo aqui é inserir uma fibra óptica. A gente vai aqui, na pasta Default, e aí você vai em Optical Fibers, que é na livraria aqui na pasta de fibra óptica. Você vai utilizar essa daqui, tá? Que é uma fibra óptica monomodo. Nós temos também multimodo nessa pasta. Tem três tipos aqui de fibras multimodo. Tá? E aqui são três também do tipo monomodo. Então, a Single Mode Fiber, a gente arrasta e solta, mesmo esquema de todos como foram inseridos esses aqui na aula 1 e 2. Olha só, por padrão já vem com 50 km de comprimento. A gente não vai mexer em nenhum parâmetro aqui desses componentes, tá? Não é a intenção da aula hoje. Vamos inserir agora um amplificador. Volta aqui novamente, dá um duplo clique nessa pasta. Nós iremos aqui na pasta de amplificadores, essa pasta aqui. Vamos utilizar um amplificador óptico, porque vai ser um amplificador antes ou depois da fibra óptica. Então, amplificador óptico. Nós vamos utilizar, dentre esses quatro aqui, nessas quatro pastas que estão aparecendo, nós vamos utilizar o EDFA. Nós temos o Raman, o SOA, que é um amplificador óptico de semicondutores. Poderia ser utilizado também, mas a gente vai utilizar hoje o amplificador a fibra dopado de Erbium. Vamos utilizar esse, pode ser esse ou qualquer um outro aqui, mas vamos usar esse daqui. Tem que ter, né, uma abertura aqui para esse amplificador encaixar. Vamos colocar ele agora como amplificador de potência, que é o antes entre a fibra óptica e o transmissor. Arrasta, solta. Pronto, já ficou aqui. Por padrão ele tem 5 metros de comprimento. Não vamos alterar também os parâmetros desse componente. Não é a intenção hoje da aula. Vamos inserir agora o amplificador de linha. Para isso precisa ter uma outra fibra óptica aqui. O que a gente vai fazer? Vai voltar aqui na pasta e procurar a fibra óptica? Não, já tem o componente aqui, Se você vai utilizar o mesmo, só seleciona o componente,
Ctrl C, Ctrl V, já copia e cola o componente. Vamos conectar aqui no receptor. Conectado. E agora a gente vai pegar o Edfa. Ou você pode, como a pasta já está aberta, você pode pegar daqui, arrastar e soltar, ou pode fazer o Ctrl C, Ctrl V desse componente aqui. Mas como já está aberto, vamos aproveitar da pasta aqui. Pronto, aqui nós temos um amplificador de linha. Esse é um amplificador de potência, amplificador de linha. Vamos colocar agora o pré-amplificador. Selecionei e deletei essa conexão. Como vai ficar muito próximo, eu vou selecionar esses dois componentes para eu poder arrastar os dois ao mesmo tempo. Afastar os dois. Se eu fizesse só no filtro, ia afastar só o filtro. Então o que eu faço? Quero movimentar dois ou mais componentes, eu seleciono os componentes que eu quero movimentar. Vamos lá, vamos inserir o outro amplificador. No caso é o pré-amplificador. Vou fazer agora com Ctrl C, Ctrl V. Selecionei esse segundo aqui, o amplificador de linha, e vou inserir aqui o pré-amplificador aqui do nosso sistema. Pronto, nós temos 3 amplificadores nesse sistema. Isso daqui é só a título de exemplo, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui de questão de regras aí em relação à inserção dos componentes, a necessidade de ter os componentes aqui na rede. Não estamos atentando para isso. Simplesmente aqui eu quero mostrar essa configuração aqui dessa figura que estou apresentando para vocês e como inserir os amplificadores. Então pode ter caso de ter um amplificador de potência, que é um amplificador que fica entre o transmissor e o meio, que no caso entre a fibra óptica e o transmissor. Tem um transmissor que ele fica entre duas fibras ópticas, que é o amplificador de linha, e o pré-amplificador que fica antes do receptor. Eu poderia ter um esquema, com um pré-amplificador, ou um esquema com um amplificador de linha, ou com somente um amplificador de potência. Um outro componente que é utilizado também é o atenuador. Ele vem antes do fotodetector. A gente vai aqui voltar em default, a gente vai voltando até aparecer aqui, os componentes passivos. Então vou abrir essa pasta, é um componente óptico, atenuador, tá aqui, é esse daqui que a gente vai utilizar. Arrastar e solta. Pronto. Existem alguns esquemas de rede que vocês podem encontrar aí em tutoriais do OptiSystem, que está a fibra óptica, logo após a fibra óptica, entre a fibra óptica e o fotodetector e o receptor aqui no caso, um atenuador. É um componente bastante utilizado aí nas simulações. Há casos também, que eu já vi alguns trabalhos, alguns artigos, que não tem esse atenuador. Então, não tem nenhum problema, dependendo aí do esquema de rede que você vai simular, talvez há necessidade ou não do atenuador. Tudo bem? Então, como a nossa intenção hoje era somente fazer essa inserção do meio, então a gente já finaliza aqui a nossa terceira aula. Mas antes disso eu quero pedir a você que está assistindo a se inscrever no nosso canal do professor Fábio Barros, compartilhar os nossos vídeos sobre o OptiSystem, demais vídeos que tem aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para você estar recebendo sempre novidades,
compartilhar também os nossos vídeos é muito importante para estar valorizando aí nossos trabalhos. Eu quero traçar uma meta aqui até o final deste mês, a gente chegar aí pelo menos 100 inscritos no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que você vai estar fortalecendo e também nos incentivando a estar criando mais e mais conteúdos relacionados aí à ciência, relacionado à engenharia de telecomunicações. Um abraço a todos, até a próxima aula. E a aula número 3 hoje foi inserindo fibra óptica, e a nossa aula número 4 a gente já vai partir para a simulação. A próxima aula é simulação, então a gente vai simular esse sistema aqui que já está criado. Nós iremos inserir os componentes aqui, os visualizadores, vamos visualizar o espectro óptico, a potência de saída aqui do sinal após a fibra óptica. Nós iremos fazer uma análise do desempenho do sistema utilizando o diagrama de olho, análise de fator de qualidade, taxa de erro de bit. A gente já vai começar a fazer isso na aula número 4. Então até lá, não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. Quero chegar a 100 inscritos até o final deste mês. É uma meta muito fácil. A gente está com, se não me engano, 39 inscritos. Vamos chegar a essa meta aí até o final do mês. Um abraço.